Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos fazer alguns exemplos sobre o tema velocidade vetorial. Vamos lá? Um carro percorre uma trajetória ABC em 50 segundos. Então nós temos, eles partem da trajetória A, B, C em 50 segundos. Determine nesse intervalo de tempo o módulo do vetor deslocamento. Então, nós vimos em aulas anteriores que o vetor deslocamento é a menor distância entre o ponto A, o ponto de partida e o ponto de chegada. Lembrando que um vetor é uma seta. Então, vamos representar a situação. O carro parte do ponto da posição A, passa pela posição B e depois pela posição C. Então vamos traçar a reta, a seta que representa o vetor deslocamento. Então tá aí. Então, do ponto A ao ponto C nós temos uma diagonal e esta diagonal representa o vetor deslocamento. Então, como nós temos a diagonal, podemos representar o vetor deslocamento pelo teorema de Pitágoras, fórmula utilizada na matemática. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da diagonal é igual ao cateto oposto ao quadrado do cateto oposto vezes o quadrado do cateto adjacente. Então, o quadrado dos seus catetos é igual à soma do cateto oposto mais o cateto adjacente. Então, podemos dizer que o segmento de reta AB, ao quadrado mais o segmento de reta BC ao quadrado. Então, nós vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Substituindo valores, o segmento de reta AB representa 100 e o segmento de reta BC também representa 100. Então, 100 ao quadrado dá 10.000, 100 ao quadrado dá 10.000, 10.000 mais 10.000 dá 20.000. Passando isso por entre 2 para o segundo membro em forma de raiz, a raiz quadrada de 20.000 vai dar exatamente 142. E está respondida a nossa primeira questão. Vamos para a letra B. Na letra B, ele pede para calcular o módulo do espaço percorrido. O módulo do espaço percorrido o espaço percorrido é o próprio deslocamento escalar. Ou seja, é o que ele andou de fato, é a própria trajetória. Então nós temos aqui o segmento de reta AB, depois o segmento de reta BC. AB é 100 metros, BC também 100 metros. 100 mais 100 vai dar 200 metros. Pronto. Na letra C, ele pede para calcular a velocidade escalar média. Então, em assuntos anteriores, na cinemática escalar, nós vimos que a velocidade escalar média é igual ao quociente entre a variação de espaço dividido pelo seu intervalo de tempo. Então, nós temos o deslocamento foi de 200 metros e a variação de espaço foi de 50 segundos. Você pode cortar um zero de cima com o de baixo. 200 vai ficar 200 dividido por 50. Pode cortar um zero de cima com um zero de baixo. 20 dividido por 5 dá 4 metros por segundo. Portanto, a velocidade média será de 4 metros por segundo. Na letra B, ele pede para calcular o módulo da velocidade vetorial média. Então, assim como o deslocamento escalar está para a velocidade média, o vetor deslocamento está para a velocidade vetorial média. E lá na letra B nós vimos que a velocidade vetorial média, na letra A, é igual a aproximadamente 142 metros. Então, substituindo, o módulo do vetor deslocamento será igual a 142 dividido por 50. 142 dividido por 50 vai dar aproximadamente 2,8 metros por segundo. Perceba, fazendo uma comparação. O deslocamento escalar
foi de 200 metros. Nós vimos lá na propriedade característica que o vetor de deslocamento é sempre menor ou igual ao deslocamento escalar. Nesse caso, o deslocamento escalar foi 200 metros e o vetor de deslocamento, que foi o caminho mais curto, 142 metros. E na mesma regra, a velocidade escalar média foi de 4 metros por segundo e a velocidade vetorial média foi 2,8 metros por segundo, ou seja, sempre menor. E tem a exceção, que é quando a trajetória está em linha reta. Aí, nesse caso, o deslocamento escalar coincide com o deslocamento vetorial. Tá certo, pessoal? Então, está respondido o nosso exemplo e até uma outra próxima oportunidade.